E agora nós vamos falar sobre a pauta de julgamentos desta semana com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Você pode adiantar para a gente alguma coisa da pauta? Olá, William, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, a pauta está recheada tanto na quarta-feira como na quinta. Mas o grande destaque para a sessão plenária de amanhã, quarta-feira, é uma discussão envolvendo os limites da coisa julgada, que é uma sentença já transitada em julgada, da qual não se cabe mais recurso, em matéria tributária. Olha só o que chega ao Supremo e qual é a discussão. Houve uma decisão em primeira instância dando a uma empresa o direito de não recolher uma determinada contribuição. Mas a União alega que depois dessa decisão, ou um pouco antes dessa decisão, o próprio Supremo Tribunal Federal vinha se manifestando, dando decisões e entendimentos num sentido contrário àquela decisão já transitada em julgado. Então a pergunta é: o que se deve fazer? Deve prevalecer a coisa julgada naquela decisão em que se reconheceu o direito de não recolher a contribuição para determinada empresa, ou aplicar o entendimento reiterado do Supremo no sentido de que aquela contribuição, sim, era devida por ser constitucional? Então, quais são os limites dessa sentença transitada em julgado, da qual, em tese, não poderia ser modificada, diante de posicionamento contrário do Supremo em decisões reiteradas? Essa é a discussão que é trazida em pelo menos 2 recursos extraordinários pautados para quarta-feira. Amanhã, a partir das 15 horas, a gente acompanha aqui na TV Justiça. E na quinta-feira, nós temos ainda vários processos pautados, matérias diversificadas, e um deles também um recurso extraordinário em que se discute o pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. Um determinado município de Minas Gerais desapropriou um imóvel para a construção de um hospital. Fez o pagamento em juízo do valor que reconhecia ser devido, mas a sentença, ao julgar procedente essa ação de desapropriação, arbitrou um outro valor. Então, no primeiro momento, houve um depósito judicial do valor que havia sido lançado pelo município. A sentença reconheceu que esse valor deveria ser maior e a diferença do pagamento deveria ser feito um depósito judicial. Mas o município recorre dessa decisão e, no recurso, entende que essa diferença deveria ser paga pelo regime de precatórios previstos também na Constituição. E essa é a grande discussão que é trazida nesse recurso extraordinário. Quando se trata de indenização por desapropriação por utilidade pública, como nesse caso para a construção de um hospital, o pagamento da indenização deve ser feito via regime de precatórios, e aí entra num regime, numa ordem cronológica de pagamento, ou a indenização deve ser feita, como alega a proprietária do imóvel desapropriado, de acordo com a Constituição, mediante indenização prévia e em dinheiro. Essa é a discussão de um dos 6 temas que estão pautados para quinta-feira. Então, esse é o panorama que a gente pode dar aqui, William, desses julgamentos que podem ser realizados tanto na quarta como na quinta-feira, nessa primeira sessão de abertura do ano judiciário de 2023 aqui no Supremo Tribunal Federal. A cobertura depois no JJ2. Obrigado, Karina.